mais, o senhor sabe, tal como eu, que a senhora Lira pode rir à vontade, porque a senhora não tem nenhuma sensibilidade para os municípios. Eu quero que eu... Você tem que permanentemente estar a organizar processos para enviar o governo, em matéria de execução orçamental, um conjunto de informações que, do meu ponto de vista, não faz sentido. Para que é que nós temos que vir a pôr aqui e exigir tudo isto aos municípios? Como uma obrigação. Nos assuntos correntes dos municípios. É isso que eu não entendo. Não há necessidade, de facto, não se também tenta ali agora, bombordia. Senhor Ministro, todo mês, 3 em 3 meses, recebe contas trimestrais, um conjunto de informações, quando nem sequer às vezes tem necessidade dele. Quando surgem qualquer questões relativas à sustentabilidade financeira de qualquer município, quem é chamado a intervir é o Governo. E nós temos hoje vários casos de municípios que chamam o Governo para intervir, e nós temos que intervir. Então o Governo, sem beliscar, porque informar não tem nada a ver com o poder próprio dos municípios. Mas é importante que quem gera as finanças globais do país tenha informação a cada momento de tudo aquilo que são as responsabilidades contingenciais e futuras para poder se precaver e não ser confrontado com situações, digamos, sem a devida previsão. Se isso não é escrutinar os municípios, então é outra coisa, não posso dizer. E agora, quer dizer, em relação aos municípios, não quer tudo para ter informações do governo. Tudo tem que ser minuciosamente obrigar os municípios de demanda para o governo. Quer dizer, há toda uma preocupação de centralização, de facto. Do governo apropria, de facto, de tudo que é vida dos municípios. Senhor Presidente, a mim que até concorda com essa proposta. E como não estou de acordo com essa proposta, Senhor Presidente, eu vou me retirar da sala porque eu não posso. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, não, fique. Eu pedia que ficasse na sala, Sr. Deputado. Está bem? Esse capítulo tem a ver com transparência, não há nada. É dever de divulgação, mas essa divulgação é ao público. O ministro tem, mas a lei quer que nós sejamos transparentes, que essas informações sejam divulgadas ao público, em sítio, na internet, portanto, como está aqui consagrado. E prevê o dever de informação, pode pedir ao Banco de Cabo Verde, às entidades reguladoras, pode pedir a toda a gente. Não se vê como, sinceramente, na verdade, aqui, vai o MPD agora criar problemas relativamente a esta matéria, que tem a ver com a informação consolidada ao público. Compete ao membro do Governo responsável pela área das finanças assegurar a disponibilização pública de informação financeira consolidada relativa ao setor público. Número 6. Com o objetivo de permitir a informação solicitada a que se refere o número anterior, as entidades administrativas independentes e as autarquias locais devem remeter, nos termos a definir no Decreto-Lei de Execução Orçamental, os seguintes elementos. A linha A, orçamento e contas anuais. A linha B, balancetes trimestrais. A linha C, informação sobre a dívida contraída e sobre os ativos expressos em títulos da dívida pública. A linha D, informação sobre a execução orçamental, nomeadamente os compromissos assumidos, os processamentos efetuados e os montantes pagos, bem como a previsão atualizada da execução orçamental para todo o ano e os balancetes com regularidade trimestral. Portanto, também havia esses números. O Sr. Deputado Alcides de Pina pede a palavra para pronunciar sobre isto. Tenha bondade, Sr. Deputado. Sr. Presidente, eu acho que aqui estamos a alterar, de fundo, essa lei e estamos a entrar nas esferas daquilo que tem a ver com a autonomia das câmaras municipais. E eu acho que, e eu gostaria de perguntar à bancada do PSCV, para apresentar essa proposta, se chegou de pedir algum parecer da ANMCV, porque são matérias que normalmente são tratadas no domínio do Estatuto dos Municípios e da Lei das Finanças Locais. De modo que eu não percebo
se o ministro, quando quiser, pedir informações às câmaras municipais, nós já aprovamos um artigo que diz taxativamente isso. Quando precisar de informações financeiras aos municípios, pode solicitar essas informações. Vir agora, no quadro dessa lei quadro, lei de base, exigir dos municípios a apresentação trimestrais de um conjunto de elementos que, do meu ponto de vista, não faz sentido, do meu ponto de vista. De modo que eu gostaria de ouvir da bancada do PICV, primeiro, se chegou ou não de pedir parecer sobre esta questão à Associação Nacional dos Municípios. Segundo, qual é o fundamento, não é, que apresenta para no quadro de alteração, da proposta de alteração que propõe aqui, para podermos analisar e ajudar melhor. Não está em causa a autonomia das autarquias locais. A autonomia está salvaguardada, as autarquias continuam a ter a sua autonomia. O que está em causa aqui é, digamos, a consolidação orçamental e o dever de informação que deve existir para que essa informação seja consolidada. O dever de informação já está no Estatuto dos Municípios Cabo-Verdianos, não é verdade? Já está, não é? E aqui trata-se apenas de enviar informações, portanto, ao membro do Governo, não é verdade? Que já tem, para já, por via dessa lei, esse poder, e para divulgar, não é verdade? Para divulgar, para efeito de consolidação e portanto, por mera informação. É isso que está em causa. Portanto, se você ver bem, como se diz aqui, o objetivo é permitir a informação consolidada, portanto, é isso que se pretende. E os números anteriores deste artigo, veja, Sr. Deputado, está aqui, já aprovamos, que o Ministro das Finanças pode exigir a todos, já disse aqui, informações. Pode. Não há nenhum problema, portanto, não se coloca. O número 3 diz que o membro do Governo, portanto, pode solicitar ao Banco de Cabo Verde, a todas as instituições de crédito, e, portanto, sociedades financeiras, informação sobre que... Portanto, há aqui esse poder. Esta lei tem um valor reforçado e se pretende que ela efetivamente sirva para que as outras entidades sujeitem-se a ela e prestem informação, portanto, ao Ministro das Finanças, que por via dele vai prestar à sociedade cabo-verdiana. É o dever de informação. Não se põe em causa a autonomia de qualquer instituição. Muito obrigado. Tem coisas que às vezes não tem que levar em conta. O município sempre foi tido como ele mais fraco nesse coisas ali. A mim foi autarca durante 7 anos. Durante 7 anos, ainda lembro de que esse primeiro orçamento que não fazia na Câmara Municipal de Ribeira Grande Santiago, não impôs nos orçamentos porque não tinha necessidade, não se contava com alguns recursos de governo. Quando não chega na final do ano, nunca recebe nada, porque o governo, na altura, nem sequer que interessava, dava informações aos municípios. Dava informações aos municípios. Mas, entretanto, tudo é escrutinado em relação aos municípios. O Tribunal de Contas te julga, contrariamente ao que o deputado Nuias falou hoje de manhã. A mim, recebe notificação do Tribunal de Contas para ter as contas de 2008, de comissão instaladora. 6 anos depois, quando não toma posse. 6 anos depois, quando não toma posse. Por quê? Porque o Tribunal de Contas julga as contas dos municípios. Em relação ao Estado, não. Hoje de manhã, dei exemplo concreto de quando o Estado cobra indevidamente IUP e Câmara Municipal de Ribeira Grande foi prejudicado disso. Cobra IUP de município, de particulares, em relação a Ribeira Grande, de município é que manda. No Conche manda N pedidos ao Ministério de Finanças, nem resposta nunca dá. E agora, quer dizer, em relação aos municípios, não quer tudo para ter informações do governo. Tudo tem que ser minuciosamente obrigar os municípios de manda para o governo. E quando nunca estou o mesmo esforço na relação do outro lado. Quer dizer, hoje, quando não fala na possibilidade de Assembleia, que está prova contas do Estado, de exige do governo para correção de algo que pode ser sanado, deputados não inflamam não, mas isso é que é possível. E no setor hoje, por exemplo, esse cenário está contínuo. Quer dizer, há toda uma preocupação de centralização de facto.
do governo apropria de facto de tudo que é vida dos municípios, mas não há uma preocupação de ter em conta de que se trata de dois órgãos com autonomias, de que têm também tratamentos iguais nessa matéria. De modo que, Sr. Presidente, a mim que até concorda com essa proposta. Que até concorda. Primeiro porque, desde logo porque que ouvir a Associação Nacional de Municípios é obrigatório. E ele altera substancialmente aquilo que foi a audição prévia que foi feita em relação à lei. Substancialmente. Ele altera substancialmente a audição que foi feita aos municípios, nomeadamente à Associação Nacional de Municípios, em relação àquilo que eles exprimem sobre as leis. Por isso, me pedi mais uma vez, de facto, que em relação a isso, não há necessidade, de facto, não se também tenta ali agora, bombordia. Senhor Ministro, todo mês, 3 em 3 meses, recebe contas trimestrais, um conjunto de informações, quando nem sequer às vezes tem necessidade dele. As informações relevantes ali, tem sim senhor, a hora que não se fala de apuramento de dívidas do Estado, consolidado do Estado, a nível nacional, aí sim, na elaboração, no processo de elaboração do orçamento, faz algum sentido. E sobre isso, já não dá tratamento a isso. Agora, ele só exige agora um conjunto de informações, já não sabe qual que é a pretensão. Há aqui um princípio em como o governo não pode tocar naquilo que são as competências dos municípios. Mas há um dever de termos a informação global, porque quando surgem qualquer questões relativas à sustentabilidade financeira de qualquer município, quem é chamado a intervir é o governo. E nós temos hoje vários casos de municípios que chamam o governo para intervir, e nós temos que intervir. Então o governo, sem beliscar, porque informar não tem nada a ver com o poder próprio dos municípios, mas é importante que quem gera as finanças globais do país tenha informação a cada momento de tudo aquilo que são responsabilidades contingenciais e futuras, para poder se precaver e não ser confrontado com situações, digamos, sem a devida previsão. Mas o que está em causa aqui, do ponto de vista de princípio, que está no artigo anterior, já dá razão, tem a ver com o poder que o Ministro tem para solicitar as informações regulares às câmaras municipais e às outras entidades, para podermos ter a informação consolidada. Portanto, isso não pode, de forma alguma, beliscar aquilo que são os poderes próprios, não é? Dos municípios, ou até também das entidades de regulação ou das empresas públicas, não é? Mas é apenas o dever de informação para consolidação e para efeito de gestão política e gestão financeira futura. É esta a intenção que já consta, como disse a assessoria parlamentar, dos artigos anteriores. Porque é estranho também que, chegando ao capítulo tem a ver com a transparência, é justamente aqui que o líder do parlamento do MPD vem criar problemas, porque se ver, esse capítulo tem a ver com transparência, não há nada. É dever de divulgação, mas essa divulgação é ao público. O Ministro tem, mas a lei quer que nós sejamos transparentes, que essas informações sejam divulgadas ao público, em sítio, na internet, portanto, como está aqui consagrado. E prevê o dever de informação, pode pedir ao Banco de Cabo Verde, às entidades reguladoras, pode pedir a toda a gente. Não se vê como sinceramente, na verdade, aqui, vai o MPD agora criar problemas relativamente a esta matéria, que tem a ver com a informação consolidada ao público. Termino dizendo o seguinte, não posso deixar também de estranhar que o deputado Alcides de Pina vem dizer que, afinal, o governo pretende descentralizar tudo e, portanto, que, de facto, pretende sufocar, porque parece que isto não rima com o discurso prevalecente e parece também que não corresponde à verdade. Muito obrigado. Antes de passar a palavra a qualquer deputado, eu queria dizer o seguinte, nós já fomos razoáveis no tratamento desta matéria até agora, continuemos a ser razoáveis para termos a lei aprovada e o governo já absorveu a proposta. Eu pedi a todos que entendêssemos, que facilitássemos o bom andamento do trabalho para aproveitarmos o tempo, porque há matéria aqui que já está agendado umas 4 vezes e que não temos vindo a ter tempo para a sua aprovação. Eu pedi a compreensão do plenário
Entretanto, está inscrito o Sr. Deputado Alcides de Petina. Quer intervir, Sr. Deputado? Se quer, tem direito à palavra. Se calhar não tem que tornar lei. As pessoas percebem porque que a minha reticência ali tem razão de ser. Para além de orçamento de contas, a linha B, balancetes, depois a linha C, informação sobre a dívida contraída e sobre ativos expressos em título de dívida públicas, a linha D, informação sobre a execução orçamental, nomeadamente os compromissos assumidos, os processamentos efetuados e os montantes pagos, bem como a previsão atualizada da execução orçamental para todo o ano e o balancete com a regularidade trimestral. Se isso não é escrutinar os municípios, então é outra coisa, não posso dizer. De modo que, Sr. Presidente, eu acho que nós estamos a ser excessivos em relação a isso. E aqui não é questão de transparência, não, Sr. Deputado, porque a lei já diz quais são as obrigações dos municípios quanto ao dever de informar ao Governo. Já diz, o Estatuto dos Municípios já prevê isso. Mas o senhor sabe, tal como eu, que a senhora Lira pode rir à vontade, porque a senhora não tem nenhuma sensibilidade para os municípios. Ou quer que eu... Temos diálogo, o Sr. Deputado queira concluir. De modo que, Sr. Presidente, o que eu estou a dizer é o seguinte. O SIM, Sistema Eletrónico dos Municípios, Municipal dos Municípios, já fornece diariamente todas as informações relacionadas com a execução do orçamento municipal. Já tem essas informações. O Governo, qualquer cidadão cabo-verdiano que queira conhecer qualquer atividades diárias dos municípios, já podem ter acesso a essas informações. É por essa razão que eu entendo que essas são matérias que devem ser tratadas no quadro do Estatuto dos Municípios ou da Lei das Finanças Locais. Não devia ser espalhadas aqui. Porque eu acho, de facto, que nós estamos a pedir demais, a exigir demais dos municípios. E como alguém disse aqui bem, isto tem custos. Tem custos. Você tem que permanentemente estar a organizar processos para enviar ao Governo, em matéria de execução orçamental, um conjunto de informações que, do meu ponto de vista, não faz sentido. Porque o Ministro, quando precisar, é só pedir. A lei já diz isso. É só pedir. Para que é que nós temos que vir a pôr aqui e exigir tudo isto aos municípios? Como uma obrigação. Nos assuntos correntes dos municípios. É isso que eu não entendo. Aqui não se trata aqui de questões de transparência, porque a questão de transparência, o município é um órgão plural. Tem lá a oposição. Tem os seus órgãos que funcionam. As sessões das assembleias municipais são públicas. Qualquer cidadão pode ir lá pedir informações aos municípios. Aqui a questão de transparência não se coloca, como quis passar o meu colega João Batista. E como não estou de acordo com essa proposta, Sr. Presidente, eu vou me retirar da sala porque eu não posso. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, não, fique. Eu pedia que ficasse na sala, Sr. Deputado. Está bem. Está bem, Sr. Deputado. Sr. Líder Parlamentar do MPD tem a palavra. Os ânimos estão ligeiramente exaltados, o que se compreende. O processo negocial é sempre assim. Mas queremos dizer, de qualquer maneira, que o Sr. Vice-Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças, que esteve a negociar com todas as partes, com os deputados do PICV, do MPD e da UCI das soluções, certamente mostrou, deu provas de total abertura
para termos uma nova lei de base do Orçamento do Estado. Esta questão que se coloca relativamente aos municípios tem razão de ser. Não será razão suficiente para não aprovarmos a lei? Acho que não será. Num Estado de Direito Democrático haverá sempre a possibilidade de todos os sujeitos se pronunciarem também relativamente a esta matéria. O dever de informação já está no Estatuto dos Municípios, já está previsto. O Ministro das Finanças tem a prerrogativa de pedir sempre as informações. Não será por esta matéria, por este desentendimento de última hora, que nós iremos pôr em perigo a aprovação da nova Lei de Base do Orçamento do Estado, de que este país tanto precisa. É que está-se a falar do custo, de custos de informações necessárias, fundamentais e vitais para termos uma fotografia, como dizem os ingleses, o global picture da situação financeira do país. Já no Estatuto dos Municípios, é obrigatório que os órgãos autárquicos devem apresentar relatórios trimestrais. Relatórios trimestrais sobre gestão financeira, sobre a execução do orçamento. Portanto, aqui não há custos nenhum. Não há nada de anormal. Basta dos relatórios trimestrais que constam da obrigatoriedade existente nos atuais Estatutos dos Municípios serem enviados ao Ministério nos termos da Lei de Base do Orçamento. Portanto, não há razão aqui para se pôr em causa nem a autonomia dos municípios, nem custos adicionais.